Boa noite, meus amigos. Seja bem-vindo a mais uma aula pelo Instituto Eduque e Faculdade, a FAEduque, que tem o privilégio de estar com vocês mais uma vez trazendo este conhecimento. Desta feita, nós vamos estudar sobre apologética. Estamos com alguns alunos aqui presenciais que no decorrer da aula eles também terão a oportunidade de questionar e aprender junto com vocês. Então é um prazer estar com vocês através desse canal do Eduque. Convidamos vocês para conhecer nossas metodologias, nossos cursos, do básico ao bacharelado em teologia. Nós temos um curso especial para você, com uma metodologia acessível, com apoio presencial, com tutores, professores formados dentro da área, que irá auxiliar você no crescimento e na busca pelo conhecimento. Nós vamos iniciar nossas aulas com os nossos acadêmicos aqui do curso Bacharel em Teologia. Bom, pessoal, vamos lá. A lição da nossa disciplina, desse mês o nome, melhor dizendo, apologética. Já tivemos oportunidade aí de estudar um pouco, vocês já estão no meio do curso desta disciplina, então já temos algumas atividades realizadas, já temos uma base de conhecimento a partir da apostila, das videoaulas. Nunca esqueçam de assistir, porque às vezes a resposta está lá. Então não fique só na apostila, vá também para as videoaulas, porque faz parte do cronograma. Então separe esse tempo, porque é necessário. Então apologética, o que é apologética? Defesa da fé. Está ali, Defesa da fé, Vamos entender melhor, e aprender, a como defender a nossa fé. Então, apologética, quando a gente fala de a palavra apologia, nós vamos ver já uma definição de um teólogo, nós já estamos dando a entender que significa defender, Por exemplo, quando a pessoa fala, fulano de tal está fazendo apologia ao crime, está fazendo apologia à pobreza, à miséria. Então, o que já nos dá a entender que fala que ele está defendendo este assunto. Quando nós falamos, colocamos a palavra cristã, nós já estamos nos remetendo à defesa da fé cristã. Então, hoje nós vamos aprender um pouco a como defender, e o porquê defender, qual que é a necessidade, quais que são as motivações e a importância do apologeta, do apologista dentro da fé cristã. Então, dentro da teologia sistemática, ela é definida como a teologia da resposta. Podemos dizer também que a apologética, ela é a base da teologia sistemática. Teologia sistemática, para relembrarmos, são as doutrinas bíblicas. É a teologia agrupada, sistematicamente por temas. Por exemplo, dentro da teologia, nós temos a teologia bíblica, que estuda Gênesis, Apocalipse. E a teologia sistemática, ela pega assuntos, tópicos, e agrupa tudo que a Bíblia fala sobre esses tópicos para fundamentar, por isso, para sistematizar esta teologia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Deus. Então aí nós temos uma disciplina, teologia própria ou teontologia. A teologia, o estudo do ser de Deus. A Bíblia fala sobre Cristo. Pegamos tudo que a Bíblia fala sobre Cristo e formulamos a doutrina cristologia. Assim sucessivamente, com nome, anjos, pecados, salvação, últimas coisas, coisas futuras, escatologia. Então isto é teologia sistemática. E a apologética, ela tem que ser a base dessa teologia. Por quê? A gente vai estudar essas linhas teológicas justamente para buscar respostas, E a apologética nos serve nesse sentido, de nós buscarmos entender, compreender a verdadeira fé cristã, a ortodoxia. Então, eu assistindo um filme, que eu até recomendo,
que é Alexandria. Até na última aula acho que eu recomendei esse mesmo filme, né? Porque fala daquele período. E tem uma matemática, né? Uma filósofa que diz, né? A fé que não pode ser questionada, essa fé pode não ser verdadeira, né? Uma fé que não pode ser questionada, essa fé não é verdadeira. É de Hipátia de Alexandria. E é um fato, né? Por quê? Por muito tempo pensaram que a fé ela se opõe ao conhecimento, à ciência, né? A fé e a ciência nos falaram que não andavam junto, né? Por causa do iluminismo que veio e dividiu, né? Fé para um lado, ciência para o outro. Mas em nenhum momento a fé vai se opor à razão. A Bíblia não vai nos mostrar isso. A fé ela só se opõe à vista. Porque quem anda por fé não anda por vista, né? Porque ele crê nas coisas que ele espera, né? E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas esperamos, né? Acreditamos, confiamos. Agora a fé ela é racional, né? Porque a Bíblia também nos diz que o Deus deste século tem cegado o que dos homens? Entendimento, para que não resplandeça. Nosso culto é um culto racional, então a fé ela é racional. A fé, a verdade, ela caminha, ela vai além do conhecimento, né? O conhecimento, a razão, ela tem um limite e a fé ela tem a capacidade de ultrapassar. Então, por isso que buscamos estudar apologética também para responder cada um como convém. Paulo orienta isso para que nossa resposta seja temperante, né? Nossa resposta seja adequada. Pedro também fala que nós devemos dar razão àqueles que nos questionam acerca da esperança da nossa salvação. Então, o que nós estamos fazendo aqui, esse estudo, ele vem exatamente para nos orientar a aumentarmos a nossa criticidade, né? Nossa análise crítica de todas as doutrinas, de todas as linhas teológicas. O curso, ele vem para isso, né? Para nós sairmos um pouco da caixa e analisarmos, tá certo? E buscar responder a cada um que nos vem perguntar. Então essas perguntas estão contidas na essência humana e são formuladas na cultura, né? Então, geralmente, quando você fala para alguém que está estudando teologia, as pessoas já querem questionar, né? Elas querem perguntar, né? E nós procuramos sempre nos especializar, devemos, né? Procurar nos especializar para ter essas respostas e que seja adequada, né? Racionalmente, espiritualmente, dependendo de cada pergunta. Aí o ser humano ele se revela como um questionador, interrogativo, sempre à procura do sentido da sua própria existência. Nós somos esses seres, né? Questionadores, pergunta, e por um tempo algumas igrejas até não viam muito bem, né, essa questão de perguntar, né? De questionar. Alguns eram tidos até como rebeldes, né? Não, rapaz, você não pode fazer essas perguntas. Então, não era estimulado isso, mas hoje, graças a Deus, mudou muito este conceito e nós, por isso que nós estamos aqui, né? Porque nós estamos inquirindo, questionando, perguntando, descobrindo, e isso faz parte da nossa natureza, é necessário, tá certo? Tranquilo até aqui? Para o William Lane Craig, o que ele diz sobre apologética? Aqui vem da palavra apologia, significa uma defesa, semelhante às que faz nos tribunais. Então, a apologética, ela é uma defesa, é defender da mesma forma que um advogado, né, está defendendo o seu cliente, né? A apologética cristã envolve fazer a defesa da verdade da fé cristã. Então nós damos resposta, né? Lembra lá, teologia da resposta, sobre a nossa fé cristã. Por exemplo, se eu perguntar para um dos senhores aqui, você crê que Jesus existiu? Você vai me dizer, eu creio, tenho fé que Jesus veio ao mundo, que Ele é o Salvador. Para você resolveu, porque para quem tem fé, não precisa ir além.
Mas tem pessoas que vão questionar, vai dizer, mas me prove que Jesus veio, né? Que Jesus esteve na Terra. Aí para isso nós temos aí estudos sobre o Jesus histórico, o Jesus da história. Então há o Jesus da fé e há o Jesus da história. O que é o Jesus da fé? Aquele que você creu, você já creu que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E o Jesus histórico? É para provar para esse que vem nos inquirir, que Ele veio nessa terra, que Ele esteve aqui, que Ele caminhou por esta terra. Temos historiadores que falaram deles, temos evangelistas, temos diversos escritos que provam a existência, provam que Cristo veio a essa terra. Então, para as pessoas que não têm a fé que você tem, precisa se provar. E a apologética vem para isto também, para nos ajudar nisso, a dar essas provas. O apologista, ele sempre vai buscar uma resposta, ele sempre vai querer ter uma resposta, descobrir, para poder responder a cada um, né? E os apologistas, geralmente, eles gostam também de debate, né? Eles gostam de puxar o debate com outras religiões, com outras formas, pessoas que pensam diferente, justamente para melhorar o seu conhecimento. Porque quando a gente debate, né, quando a gente questiona, quando a gente busca ver outras visões, nós crescemos também. Então, às vezes você fica meio balançado, dizendo, mas realmente eu preciso buscar mais fundamento, né? Então, teve muitos alunos que já me perguntaram algumas coisas e eu dei uma resposta. Eu falei, mas peraí, eu preciso melhorar isso, minha resposta está muito fraquinha. Aí eu vou lá, busco a resposta e passo algo melhor. Então isso é necessário, nós precisamos fazer isso. Nós, como acadêmicos, né, do curso de teologia, nós temos que ter em mente isso. Se nós sairmos com essa mente do curso, de que eu preciso investigar, preciso melhorar, preciso buscar ter mais respostas, mais argumentos, isso como que eu faço? Investigando, pesquisando, lendo bons livros, e aí vai ser naturalmente esse desenvolvimento. Aí você vai ver que valeu a pena, né? Que nós passamos a caminhar com nossas próprias pernas, vamos usar esse termo, no âmbito de conhecimento, de busca pelo conhecimento. Você já não fica mais dependente, porque se eu dependo de alguém para algo, eu fico à mercê daquela pessoa, do conhecimento dela, e ela pode até me enganar, né, se eu não estiver base. Agora, quando eu crio essa autonomia, eu passo a analisar até o que grandes teólogos falaram e às vezes em algum momento podem ter errado. E pela Bíblia você mostrar o porquê, né, que ele pensou assim, mas o porquê que a Bíblia também dá uma outra posição. Então é interessante. Isso daí nós, como acadêmicos, estudantes de teologia, precisamos ter em mente, que nós temos que ter uma mente inquiridora, investigadora, que vai buscar sempre resposta. Certo? Tranquilo até aqui? Algumas pessoas pensam que a apologética não é bíblica. Eles dizem que você deve apenas pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo faça a sua parte. No entanto, acredite-se que o exemplo de Jesus e dos apóstolos afirma o valor da apologética. Bom, vamos ver em que Cristo, né, e os apóstolos, eles fizeram uso, né? Não tinha talvez essa palavra, eles não usavam essa palavra apologética, mas eles defendiam. Então o que Jesus entrou muito no debate com fariseus, saduceus, e ele defendia o que? Jesus defendia a Torá, a lei que Deus deu. E o que os fariseus e os saduceus eles faziam? Eles também seguiam a lei, eles também seguiam. Os saduceus seguiam mais a lei escrita, né? O Pentateuco, e criam de forma diferente dos fariseus. Os fariseus, além da lei escrita, também a lei oral, também o Talmud, e todos os escritos rabínicos, eles se apoiavam. E o que difere? O que Jesus fez quando teve esse debate com essas pessoas? Jesus defendeu o ponto de vista da essência, né? Quando eles estavam dizimando aos fariseus de coentro, né, de hortaliças, coisas que a lei nunca pediu, mas estavam esquecendo de coisas que a lei pedia, né? Fé, misericórdia, justiça. Aí Jesus falou, você façam essas coisas, mas não omitais também aquilo que é mais importante. Então o que Jesus fez ali? Uma defesa da verdade bíblica, da verdade da lei. Então naquele debate
ele fez essa defesa. Então Jesus utilizou, né, da apologética, vamos dizer assim, para defender o ponto de vista da palavra. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então Jesus viveu a lei, e os fariseus também estavam vivendo. Só que qual que é o problema deles? Que eles passaram a viver mais do que os rabinos, mais do que os pais eles ensinaram, do que o que a própria lei diz. Por quê? Conforme o tempo passa, isso a gente vê no cristianismo também. O que acontece? A gente vai criando, formulando teorias, linhas teológicas, linhas de pensamento, que às vezes se afasta da essência. Quem já brincou aí de telefone sem fio sabe, né? O que é isso? Isso em questão de 20 pessoas, agora imagine anos. Então pode ser que se afaste da verdade central. E nós temos que sempre procurar a verdade central. Por exemplo, né, nós, a maioria das igrejas, eles usam, realizam algo que é um costume bom, mas não é um mandamento, que é a apresentação de criança. Apresentação de criança, se apresentava o menino, levava oferta, né? Hoje nós apresentamos todos, né? Menino, menina, não tem nada de oferta, né? Porque é um costume que trouxemos do judaísmo. É um mandamento? Se a pessoa não for lá, a criança não for apresentada, vai virar um pagão? Não, né? Porque não é um mandamento, mas nós utilizamos. Se eu não fizer a apresentação do meu filho, só eu ensinar o caminho. Eu tenho que ensinar, porque a apresentação não é uma blindagem espiritual, né? Não adianta a pessoa apresentar a criança lá, que tem pais que fazem isso, apresentam a criança, mas nunca ensinam no caminho do Senhor. Então não é uma blindagem. Outra questão, né? Como que era praticado o batismo lá na igreja primitiva? Era praticamente sequencial a conversão. Hoje na maioria das igrejas é por mérito, né? Fica aí um pouquinho, vamos ver aí se você vai dar um bom crente, né? A gente batiza você, né? Faz um discipulado de 3 meses, aí batizamos você. Mas no tempo da igreja primitiva era a confirmação do que você pertencia à fé, era isso. Porque eles não tinham hall de membros, não tinham essa organização que nós temos hoje. Mas o que definia que alguém participava da comunidade cristã era se a pessoa foi. Prova disso, uma prova ali, Felipe, né? Felipe prega para o eunuco, pregou tão bem que o eunuco viu um pouquinho de água lá e disse: o que me impede de ser batizado? Espera aí, rapaz, você se converteu agora, vamos esperar aí um aninho, né? Vamos ver se você vai dar, vamos ver, vamos fazer um discipulado ali de 3 meses com você, daí a gente pensa aí, calma aí, você está muito afoito. Não, né? O que ele falou? Você crê, qual que é a base? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Então vamos lá, nada te impede. Então, tem igrejas que fazem isso, né, esporadicamente, às vezes está em um retiro, por exemplo, a pessoa se converte, tem um pastor lá, batiza, né, já teve caso. Mas na grande maioria não é assim, né? Espera-se um tempo para batizar. Então isso são organizações que vieram, que foram formulando. E às vezes, isso não é um caso, aqui são casos simples, mas às vezes essas formulações humanas contradizem com a Escritura. Esse é o problema, aí que precisamos de defender o quê? O sistema criado pelo homem, ou defender o que a palavra diz, o que é o Evangelho, o que a fé cristã diz. Então aí a importância do apologista, porque às vezes nós podemos nos perder no meio do caminho, certo? Podemos pegar caminhos tortuosos, vamos dizer assim, no âmbito de análises teológicas, acadêmicas, ficar mais na racionalização e esquecer de pontos importantes da fé, certo? E nós vamos ver exatamente isso. Na missão da apologia, da apologética, é exatamente o que eu falei. É demonstrar que a fé cristã pode ser incorporada por uma pessoa sem que a mesma cometa um suicídio intelectual. O que seria isso, né? A pessoa ficar enclausulada só nas questões de debates teológicos e chegar a um ponto, tem alguns que chegam a tal ponto de pesquisar, de analisar pontos que são conflitantes,
que entram em conflito, contraditórios, que alguns chegam até beirar aí o ateísmo. Então o que é isso? Na verdade é um suicídio intelectual, né? A pessoa, ao invés de melhorar, usar a ferramenta que se chama teologia para ele crescer e servir ao reino, ele se autodestruiu com aquela ferramenta. Então a apologia vem para exatamente dar uma equilibrada, para a gente ver que as verdades centrais da fé cristã, elas têm que ser vividas por quê? A base do cristianismo sobrevive imaculadamente por investigações e análises de qualquer natureza, principalmente porque nós falamos, pregamos e buscamos viver a verdade, que é Cristo. Então, se vivemos a verdade, não existe argumentos racionais, não existe qualquer outro argumento que vai nos tirar dessa verdade. O que é a filosofia? Basicamente, né, sendo bem básico, não é a busca pela verdade, busca de argumentar e buscar cada vez mais a verdade de um tema, de algum tema. Então, se a busca pela verdade, dentro da filosofia, se há essa busca, e nós, dentro da fé, temos a verdade revelada, que é Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não precisamos temer diante dos questionamentos, não precisamos entrar em conflitos, né? Basta nós analisarmos. Pessoas questionam, vai atrás desse questionamento, vai pesquisar, procura livros, se for preciso, artigos na internet, só que toma cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque a internet aceita tudo, né? Coisas boas e coisas ruins. Então analisa, questiona. Você tem um pastor, você tem alguém que estuda, você está estudando, você tem um tutor aqui que pode te ajudar. Então nós precisamos entender que diante de qualquer questionamento, nós não precisamos ficar aí preocupados, porque já é mais de 2000 anos de história que diversos apologistas mostraram a verdade central da fé cristã, certo? A apologética, ela é muito importante. Essa é uma das perguntas, né? A primeira pergunta lá, né? Qual que é a importância, né, de um apologeta diante do ecumenismo, né? Então daqui a pouco a gente comenta um pouquinho. A apologética é importante para estabelecer e fortalecer o crente na sua fé, contra as influências das filosofias como do evolucionismo, materialismo, comunismo, humanismo, pós-modernidade, ocultismo e demais religiões. É bem fácil que o crente fique confuso até o ponto de ser enganado por alguma seita. Por isso a igreja não pode deixar de ensinar apologética. Precisamos ter esses que nos ensinam de forma apologética, né? De forma clara, a defender a fé cristã. Existem pessoas específicas, né? Aqui em Paranaguá tem alguns professores que se dedicam há anos, mais de 20 anos, só nesta área, né, da apologética. Posso citar aqui, né, o Samuel Marques é um, o Júnior Viana é outro, tem mais, eu não lembro agora o nome aqui, não me vem, acho que é Arlindo, se não me engano, né? Mas tem um grupo, né, que estuda já faz muito tempo esta área de apologética. Se você conhecer, você pode conversar com eles, eles vão ser bem solícitos aí a te ajudar. Até programar palestras, né? São pessoas especialistas nesta área, que entraram em debates, fizeram até pesquisa de campo, né? Já fizeram até pesquisa de campo em outras igrejas aí que pensam de forma diferente, né? Com o aval do pastor, presidente, eles fizeram essas pesquisas para analisar como eles pensam, o que eles pregam, por que eles pregam assim. Então eles ficaram 6 meses indo de uma determinada igreja só para aprender, absorver. Isso é a função do apologista, né? Ele tem que entender a fundo. Se ele pode fazer essas pesquisas de campo com algum amigo, né, que professa uma fé diferente da dele, ele vai inquirir, vai debater, vai entrar em... Se a pessoa tem argumentação, se ela tem bons argumentos, ela não vai se estressar, né, ir para a ignorância, né? Ele vai entender, você vai saber conversar com a pessoa. E sempre entendendo, né, tendo
a mente de Cristo, né, para você saber debater e falar como convém. Então hoje nós temos essas diferentes linhas de pensamento, principalmente no âmbito de faculdade, de nível superior, que a maioria dos professores, né, universitários são materialistas, humanistas, comunistas. E aí, se nós não temos isso na nossa igreja, né, se nós não temos esse ensinamento de fazer com que os nossos membros, de fazer com que os nossos irmãos eles saibam defender a fé, provavelmente alguns vão se perder no meio do caminho quando se enfrentarem, né? Vai vir professores, vai vir professoras querendo influenciar essas pessoas. Eu lembro de um professor que não sei se vocês tiveram uma aula com ele aqui, eu até pedi para o Elton ver uma outra pessoa, né, desse assunto. Eu acho que era um tema ligado à filosofia, que é o Cláudio Muraro. Não sei se vocês recordam. Ele fez com outros alunos, né, que estavam fazendo teologia na época, ele fez um ISHE, né, que é um projeto que existe na Universidade Federal, né, e o ISHE era sobre evolucionismo, né. E esse cara, acho que era 3 ou 6 meses, eles ficaram lá, acho que só em 2, 3, que foram contradizer, né, contrapor o evolucionismo, né. E dizem que ao final o professor que estava organizando essa disciplina era doutor, né, em evolucionismo, chegou a ficar balançado, né. Que o evolucionismo, para ele existir ainda hoje, ele teve que mudar, né, ele já mudou sua opinião em 100 anos, 100 e poucos anos de existência dessa teoria. Para ela estar em pé ainda, eles tiveram que mudar pelo menos 3 vezes, né, reformular essa teoria, porque senão ela já tinha sido, ela já é refutada, né, mas se eles não mexessem ali, ela já não estaria mais existente. Porque são análises humanas que são fadadas a erro, né? E nós cremos na verdade da palavra, que ela é inerrante. Então nós temos aí materialismo, né, que contrapõe tudo que é espiritual, né, diz, né, material, só visam. Então toda a parte da espiritualidade é algo que eles não vão dar ênfase. Comunismo, né, esse sistema único, né, de governo, de governar, de manipular, de ditar regras, né. Socialismo, né, humanismo, busca só aquilo que é do homem, né, humano. Pós-modernidade veio com muitas teorias, né, para o homem, e hoje na pós-modernidade nós temos um enfrentamento muito grande de diversas áreas, né, que contrapõem a fé cristã. No Brasil a gente vê uma luta muito grande, né, politicamente, a gente vê que há uma perseguição, né. A gente vê que a fé cristã é perseguida por diversos movimentos. Então, como que nós vamos nos defender disso? Estudando as doutrinas bíblicas, aprendendo a defender a verdade da fé cristã, tá certo? Então a apologética vai vir justamente com isso, né? Justamente para te ajudar. Então busque aprofundar o seu conhecimento nesta área. Paranaguá você tem esses professores que eu citei, mas existem livros, né? Existem bastante livros que tratam desse tema. Temos um livro do William ali, que foi o que deu o termo, falou que a apologética vem da apologia, William Lane Craig. Ele escreve um livro, acho que é o Vivendo com Propósito, se não me engano, alguma coisa assim. Eu vou ver lá, eu vou passar para vocês no grupo, que defende exatamente um ponto que está muito na apostila, né? A existência de Deus. Então, ele coloca bastante esse ponto. Vamos ver as motivações da apologética? Até aqui tranquilo, pessoal? Está bem claro, né? Vamos ver as motivações e o valor do estudo, como que deve ser essas motivações para que esse estudo tenha valor, né? Então, primeiro ponto, né? Como que eu vou estudar apologética? Não posso esquecer de alguns princípios, não posso esquecer de alguns valores, porque senão eu corro o risco aí de ser uma pessoa meio chata, né? Dizer assim,
Uma pessoa que acaba sendo soberba, orgulhosa. Então nós vamos analisar. Então a primeira motivação é o quê? Amor. O amor é a base do cristianismo, do evangelho, vamos dizer assim, né? Você vai ver no Novo Testamento inteiro, né? A ênfase no amor, o amor praticado. Tem um versículo ali, amor aos irmãos com dificuldade e ao ser humano, e ao humano sem Cristo, né? Então 13:8, né, diz que nós devemos amar uns aos outros. Jesus, no capítulo 13 ao capítulo 16 de João, ele vai falar pelo menos 10 vezes, né? Questão de amar o próximo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amaram uns aos outros. Então o amor, ele é a base. Humildade, olha lá, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Está em 1 Coríntios, né, 8, 1 e 2. Então aquele que se ensoberbece, né, porque acha que conhece um pouco mais do que o outro, que sabe, o que acontece com essa pessoa? Ela na verdade julga, né, saber alguma coisa, mas não aprendeu nada. Porque Jesus, ele é a sabedoria, né? Ele não é, ele é a fonte, né? Jesus, a Bíblia fala que ele é a sabedoria. E ele mesmo disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a humildade, ela é necessária. Jesus, enquanto estava na terra, ele foi humilde totalmente. Hoje Cristo está glorificado e ele continua humilde. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, anjos o adoram, mas ele continua humilde, porque a Bíblia fala que ele vai servir, né? Ele vai servir os seus servos. Então Jesus vai ser conservo, servir os seus servos. Olha só que interessante, Jesus mesmo assentado em um alto e sublime trono, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele continua humilde. Nós ganhamos um cargo, ganhamos uma oportunidade para dar uma palavrinha, ó. Já sou pregador, hein? Não mexe comigo, né? Já sou pregador, fazemos um cursinho, né? Vamos lá e colocamos um anel, né? Um anel com a pedra vermelha ainda, né? Totalmente errado, né? Que nem remete à teologia, né? Pedra vermelha é administração, advocacia, tem outras áreas, né, que usa a pedra vermelha. Teologia é lilás, tá? É a ametista. Então vamos ensinar isso também, né? Ninguém está com pedra vermelha, preta. É outros cursos, né? Mas já se ensoberbece porque acha que conhece alguma coisa, né? Sendo que o próprio Paulo, que foi uma pessoa extraordinária no conhecimento, o que ele diz? Ele diz que em parte pregamos, em parte profetizamos, mas quando Cristo se manifestar, né, aquilo que é em parte deixará de ser, né? Nós conheceremos o todo, saberemos como ele é. Então se hoje, se Paulo, tendo as diversas revelações, ele disse que em parte conhecemos, em parte pregamos, profetizamos, então não adianta se ensoberbecer. João foi ao céu, teve a revelação do Apocalipse, mas ele disse assim, ó, não sabemos o que haveremos de ser, mas o certo é que assim como ele é, também seremos. Então, Paulo diz que ainda a criação aguarda, né, a manifestação dos filhos de Deus, para que ela desabroche, vamos dizer assim. Então nós não temos o conhecimento. E esses tempos eu venho pensando nessas questões, né, porque a gente se depara com tantas linhas teológicas, né? É arminianismo de um lado, calvinismo de outro, messiânicos de outro, é isso e aquilo. Você fica analisando, né? Pontos de vista, mesmo dentro da mesma teologia pentecostal, mas é pontos de vista. Aí eu fiquei lembrando de Jó e seus amigos, né? Os amigos de Jó falaram muitas coisas interessantes dentro da tradição, dentro da observação geral. Jó também falou coisas tremendas. Então nós temos 4 linhas teológicas no livro de Jó diferentes, né? Na verdade 5, né? Porque aparece mais Eliú. Linhas teológicas diferentes, mas Deus chega para Jó e diz, quem é este que obscurece o meu conselho sem sabedoria? Para Jó, e Jó que acertou bastante, ó. Jó acertou muito na linha teológica dele, mas estava obscurecendo o conselho de Deus.
E Deus fez algumas perguntas para ele, e ele tinha falado. Se você analisar no capítulo lá que Deus se revela a Jó, e jogar lá para o capítulo 9, você vai ver que ele tinha falado aquelas coisas que Deus vai perguntar para ele. Mas diante de Deus ele não responde nada. Então, acho que é muito soberba de alguns, né? Achar que tem toda a revelação, achar que tem todo o conhecimento, porque Deus é uma fonte inesgotável, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável. O que a gente ensina hoje, amanhã, Deus pode abrir o entendimento para outros pontos de vista, e esses pontos de vista que temos hoje podem ficar mais fracos, né? Diante do conceito que virá. Então por isso que a gente tem que se atualizar a cada dia, estudar, não para, não adianta fazer um curso só. Teve muitas pessoas que fizeram um curso de bacharel em teologia, a maioria sequer ensino na escola dominical. Por quê? Porque eles não procuram continuidade. Não adianta só fazer o curso para dizer que tem, né? Continue, pesquise, não pare, mesmo sem oportunidade, né? Pesquisa, continue estudando, continue aperfeiçoando, porque quando Deus te der a oportunidade, você estará preparado para toda boa obra, certo? Aí temos outras motivações que não são muito corretas, né? Vamos dizer assim, né? Autoexaltação, ostentar conhecimento e boa argumentação, nutrir alguma fama ou imagem, ter ego massageado, né? Aí tem o versículo na apostila ali de Filipenses 2, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros como superiores a você. Então, tem gente que estuda um pouco, tem boa argumentação, tem gente que nem estuda muito, mas ele tem uma capacidade de ser autodidata, né? De pegar fácil as coisas, boa argumentação, porém acaba caindo neste erro aqui, autoexaltação. Ele acha que conhece mais, ele sempre vai ter problemas, né? Porque muitas vezes ele vai para ideias contraditórias, vai para o lado da polêmica, né? E polemizar não é bom, ficar sendo polemista 100% não é bom. Você tem que ser crítico, né? Analítico. Agora, ir para pontos polêmicos que não vai levar a lugar nenhum, não tem vantagem, né? De você buscar isto. Então tem pessoas desta forma. E a depreciação alheia, né? Devemos ter respeito pelas pessoas, né? Eventualmente atacar ideias que atrapalham o seu relacionamento com Cristo. Então isso é a parte do apologeta. Então, se a pessoa está sendo enganada, aquilo está atrapalhando ela de viver a verdade de Cristo, o que ele deve? Ele deve atacar essas ideias, não as pessoas, né? Ele deve mostrar, nessa ideia há um equívoco. Hoje tem mestres aí das lives, né, que estão pregando as ideias que se julgam, né, se intitulam mestres, mas estão colocando teorias. Como muitos não buscam conhecimento, né, não buscam estudar numa escola tradicional, para depois caminhar por outras linhas teológicas, daí acaba sem fruto, e acaba aceitando o que as pessoas ensinam. Então tem que tomar cuidado aí, né? Tem gente pregando que há duas igrejas aí, né? Que há mais de uma igreja, Jesus tem mais de uma esposa, né? Tem uma que vai ser levada e outra vai ser... Uma igreja Jesus vai arrebatar, outra Jesus vai jogar para trevas exteriores. Então tem umas ideias aí meio complicadas aí de orientais que estão manipulando, né, na forma de expressar, e as pessoas estão acreditando, né? Então, dividindo aí, né, a Bíblia só apresenta um evangelho, né? Tem gente dividindo o evangelho da graça para o evangelho de reino. Então só há um evangelho na Bíblia, certo? E dependendo do tempo ele é pregado de uma forma ou de outra, né? Esse mesmo evangelho que nós pregamos foi pregado a Abraão, está lá em Gálatas, foi pregado a Moisés, está lá em Hebreus, foi pregado a Davi, está em Hebreus também, e a nós também foi pregado. Então há um só evangelho, e na grande tribulação será pregado esse mesmo evangelho, no reino será pregado esse mesmo evangelho. Por isso chama-se evangelho do reino, ele será pregado também no reino. Não é que existe dois aí, não tem dois evangelhos. Paulo diz que se vier alguém pregando outro evangelho,
É anátema. Então temos que tomar cuidado porque é sutil esses erros. É muito sutil. E a forma de expor às vezes é interessante, é bonita, é legal. Aí as pessoas aceitam. E às vezes é até com alta exaltação. Eu parei de seguir alguns por causa disso, né? Você não está preparado para ouvir isso. Para com isso, né? Está preparado para ouvir isso? Vocês não vão suportar, vocês não vão. Que isso? Nós temos o mesmo espírito. Por que você suporta ou não suporta? Alguma coisa errada, né? Você é um queridinho de Deus aí. E eu não sou, então, né? Então, toma cuidado com essas altas exaltações aí, né? Não, você está muito devagar, você ainda critica, né? As pessoas fazem pergunta e ainda critica. O camarada fez uma pergunta inocente, às vezes querendo saber, e o mestrão lá com alta exaltação. Eu trouxe a Bíblia hoje aqui para passar um ponto bem interessante para vocês. Segunda epístola, quem tiver no celular pode acompanhar. Se você está em casa e quiser acompanhar, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, para entender um pouquinho essas motivações. Capítulo 3, versículo 18, bem conhecido. Segunda epístola de Pedro 3,18, diz que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que diz aqui? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então dualizaram isso para nós, né? Eu já ouvi, você já ouviu dizendo, crescer na graça é orar, jejuar, ler a Bíblia. Crescer no conhecimento é vir para a escola dominical, culto de ensino, não é assim? Que falaram já para nós? Mas esqueceram que o texto não é crescer no conhecimento simplesmente, é crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo experimentou, Pedro experimentou. O que é o crescimento no Senhor, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Para responder essa pergunta, geralmente a gente só lê esse texto, né, quando a gente vai ler culto de ensino, culto da palavra, EBD, simpósio, a gente só lê esse versículo e dualiza, né? Vocês estão buscando conhecimento agora, mas não esqueça da graça, né? Você está buscando teologia, mas não esqueça da joelhogia. Então, vamos entender a partir do próprio autor, que sempre a visão que a gente tem que ter é o quê? Entender o que o autor quis dizer com algo. Para entender o que Pedro quis dizer, nós temos que ir lá no capítulo 1, para poder pescar aqui, porque ali é o final. Então, certamente ele já respondeu o que é isso, né? Nós vamos ver. Foi de propósito que eu li o final lá para nós analisar o que é crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 2, 2: graça e paz sejam multiplicadas em maior grau, por meio do pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que ele já deu a dica aqui, que nós temos que ter a graça e a paz multiplicada por meio do pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor. Então aqui está o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li o 3,18, agora eu estou no 1,2 de 2 Pedro. Então ele vai começar a falar o que é esse crescimento do nosso Senhor, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como todas as coisas que pertencem à vida, versículo 3 agora, e à piedade, vos estejam dadas de todas as coisas que são de sua potência divina, ou do poder divino, né? Mediante, olha lá, o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder, por meio das quais são dadas magníficas e grandíssimas promessas, para que sejais participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do desejo desenfreado deste mundo. Por esta razão, pondo nisso toda diligência, associai a vossa fé à virtude, e à virtude acrescentai conhecimento, e ao conhecimento domínio de si, paciência, e a paciência piedade, e a piedade o afeto de irmãos,
E o afeto de irmãos, o amor. Então, o que é crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? É, na realidade, acrescentar as virtudes. É o casamento das virtudes. É a cada dia eu acrescentar uma virtude à minha vida. Vamos ver aqui, entender um pouquinho mais, a partir do versículo 5. Então, a fé, eu preciso acrescentar virtude. Virtude tem duas... Por que eu tenho que acrescentar? A minha fé eu tenho que acrescentar virtude. Porque senão ela fica uma fé morta, né? Uma fé de palavra, uma fé de sermão, uma fé sem obras. Quando eu acrescento a virtude está ligada a uma vida virtuosa, e não ao poder. Mas em alguns contextos é poder, né? Mas aqui é uma vida virtuosa, uma vida de virtude. Então a vida virtuosa é uma vida que tem obras boas, boas obras. Então, para que a fé não seja um sermão vazio, eu preciso acrescentar a virtude. A virtude eu tenho que acrescentar o conhecimento. Eu falei que a virtude tem dois sentidos, né? Tanto uma vida virtuosa quanto poder. Então, ao poder eu tenho que acrescentar conhecimento, senão o que se torna? Se eu não acrescentar o conhecimento, se torna um fanatismo. Então, aqui que está o conhecimento como nós estamos buscando. Então, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele abrange o conhecimento teórico, teológico, bíblico, mas ele não, o conhecimento teológico, bíblico, ele não é o todo do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse conhecimento é acrescentar virtudes, certo? Então eu preciso conhecer. Por quê? Vão pedir razão da minha fé, Pedro diz, né? Eu tenho que saber responder. Isso eu consigo numa classe como eu estou aqui, certo? Ao conhecimento eu tenho que acrescentar domínio de si. Por quê? Senão eu me torno isso aqui, ó. Eu quero ficar ostentando conhecimento. Se eu não tiver domínio próprio, eu vou ostentar conhecimento, eu vou me tornar uma pessoa antiética, né? Pessoa que quer ser mais do que o outro. Ao domínio, paciência. Então, ao domínio próprio, paciência, aguarde. Vai ter um momento certo de Deus te dar oportunidades. Você tem que ter essa paciência, saber esperar o momento certo para responder cada um como convém. Porque quem fala muito, fala demais e erra mais, né? Agora, se você fala na hora certa, no momento certo, né? O tolo passa por sábio com a boca fechada, né? Então, o tolo passa por sábio. Aí quando a pessoa fala, aí você vê, rapaz, eu pensava que esse camarada era mais, né? Falaram tanto dele, ó. Porque quer falar demais, falar a mais, ele vai errar. Agora, se falar no momento certo, é esses momentos que vai vir a exaltação. Para isso tem que ter paciência. Aí eu busquei conhecimento, o que eu faço agora? Calma, vai ter o tempo certo. Não chega como o outro lá, né? Irmãos, agora eu tenho teologia, né? Vocês vão ter que me dar oportunidade, né? Eu sou teólogo fulano de tal. Não precisa disso, né? Nós não precisamos disso. A paciência e a piedade, porque senão você pode se tornar egoísta, né? Então você tem que ter piedade. A paciência, piedade, faça algo em prol do outro, né? Seja piedoso. A piedade e o afeto de irmãos, porque a piedade sem ter o amor fraternal, ela também se torna uma obra vazia. Então, o afeto de irmãos. O afeto de irmãos, você tem que acrescentar algo a mais, que é o amor. Pedro entendia muito bem disso, porque lá no original está, né? O afeto de irmãos seria o filho, e o amor é o ágape. E Jesus perguntou para Pedro, né? Pedro, agapas-me, tu me amas com amor incondicional? Aí Pedro olhou para Jesus e disse, eu filos, eu te amo com amor fraternal, amor de amigo, amor falível. Novamente Jesus pergunta, agapas-me, tu me amas com amor incondicional? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu filos, eu gosto de ti, o Senhor é um cara bacana, tenho afeto por ti. Aí Jesus desce no nível de Pedro, né? Pedro, files-me,
Aí ele se entristece, é por isso que ele se entristece na terceira vez que Jesus pergunta. Porque Jesus desceu, né, no nível dele. Aí ele diz: Senhor, tu sabe que eu filo-se, tu sabe que eu amo com amor de amigo. Aí Jesus disse: então não presta, vai embora. Não, Jesus disse: é assim que eu quero, Pedro. Eu não quero aquele Pedro que diz eu vou contigo até a morte. Eu quero o Pedro que saiba reconhecer as suas limitações. Fique assim mesmo, gostando de mim. Porque esse gostar um dia se torna em um ágape, a ponto dele morrer por Cristo, né? E o crucificarem e ele não se achar digno de ser crucificado como Cristo foi, e pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, aquelas pessoas que vão com a tua cara, né, tenha eles próximos, não afaste, porque uma hora esse afeto pode se transformar num amor incondicional. Então, a esse afeto eu preciso transformar num amor incondicional. Por que eu preciso isso? Versículo 8: pois quando em vós houver, tem que haver e tem que ainda abundar, ser crescente estas coisas, não estarás ociosos, ó o segredo ali, ó, nem sem fruto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? É acrescentar as virtudes. Todas essas virtudes, basicamente é o fruto do Espírito na visão de Pedro, né? Então eu tenho que acrescentar. Aqui, ó, amor, humildade, né? Cada dia mais acrescentar, porque aí eu vou ter fruto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um detalhe: porque aquele que carece, versículo 9, destas coisas é cego e tem vista muito curta, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. Então você quer ter amplo acesso ao reino de Deus? Lá, ó, versículo 11, para você entender: porque desta maneira vos será concedido amplo acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como que eu tenho amplo acesso ao reino do Senhor? Acrescentando as virtudes, a fé, a virtude, poder, né? Vida virtuosa, a virtude, domínio próprio, domínio próprio, paciência, paciência, piedade, piedade, afeto de irmãos, amor fraternal, ao amor fraternal, o amor ágape, o amor incondicional. Então, isso é crescer. E observa que se você crescer nisso, você vai crescendo na graça também. Você vai crescendo no favor, porque o que diz ali, ó? Aquele que não tem esses itens, ele é cego e esqueceu da purificação dos seus pecados. E por que nossos pecados foram purificados? Por causa do favor imerecido. Então eu não cresço na graça se eu me esqueço, se eu não acrescento essas virtudes, eu estou estagnado na graça também. Então, crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo é você se tornar a cada dia como Cristo. Paulo passou por isso, Pedro passou por isso. Então é ser como Cristo, ter o mesmo caráter, a mesma mente de Cristo. Então, fazendo isso, você pode ter o conhecimento que for, que você continuará humilde. Você pode ser um apologeta exímio, né? Um exímio apologista, que você continuará humilde. Então isso é muito importante. E o que é humildade? Né? Humildade é ser e viver como não se fosse, ter e viver como se não tivesse, conhecer e viver como se não conhecesse. Por isso que Jesus era humilde, né? Porque Jesus, ele é o autor de toda a criação, mas viveu como se não fosse. Jesus tinha todo o conhecimento, mas viveu dependendo do Espírito Santo, como se não tivesse. Pois ele disse, né? Graças te dou, ó Pai, porque revelaste, né, aos pequeninos, ocultaste ao sábio e revelaste aos pequeninos. E é ser e viver como se não fosse, né? Conhecer e ter, né? Ele é dono de tudo, mas viveu como se não tivesse nada aqui na terra, né? Viveu uma vida humilde. Então isso é ser humilde, né? Você ter essas características. Vamos lá, a fé é o firme fundamento, né? Já estamos aí indo quase para a conclusão da nossa aula.
Ó, neste mundo, Deus só pode ser conhecido por meio da fé. Então, embora haja muitíssimas boas razões para crer, em certo sentido, ninguém pode provar a existência de Deus. Do mesmo modo, as pessoas que querem argumentar contra a existência de Deus também encontram razões para suas crenças. Mas, assim como os cristãos não podem provar que Deus existe, essas também não podem provar que Ele não existe. Tanto crer quanto não crer exige uma certa dose de fé. Não crer exige mais dose de fé, se você analisar, né? Observe, irmãos, Deus, ele simplesmente, ele de fato ele não cabe à existência. Deus não cabe na existência. Deus não simplesmente existe. Por quê? Porque Ele é o autor da criação. O que é existir? Se você pegar lá do original, existência, existir, tem o sentido de estar de pé, ser colocado de pé. Ou seja, passar a existir, né? Passar a ter uma existência. Essa é a base, né? Colocar de pé. Ser, né? Passar a existir. E, na verdade, ninguém colocou Deus de pé. Ele é o autor da existência. Ele que criou todas as coisas. Então, o céu existe, o firmamento existe, o sol, a lua, as estrelas existem, nós existimos, né? A ecologia existe, né? Isso daí existe, mas Deus, Ele não simplesmente existe, porque Ele é o autor da existência. Então Deus está acima de uma simples existência, certo? E por que essa questão de existe e não existe? Bom, isso aqui é uma questão científica. Para a ciência, só poderá ser provado um fato a partir dele ser experienciado, né? Experimentado, de ser visualizado e vislumbrado empiricamente, né? Ser observado e reproduzido. Eu posso dizer que uma aula existe? Por quê? Cientificamente, porque eu posso reproduzir uma aula. Eu posso colocar aluno, professores e simular a aula. Então, a aula existe. Agora, tem como eu colocar Deus em um laboratório, né? E provar lá cientificamente? Não tem como. Então, por isso que a ciência, ela vai dizer, não vai ter como, por isso que não tem como provar a existência de Deus, porque você não tem como reproduzir Deus em um laboratório. E se eu conseguir reproduzir Deus no laboratório, já deixou de ser Deus, né? Então, não tem como eu afirmar a existência, não vou dizer provar, né? Até de afirmar, vou colocar aqui, né? Porque diante de várias argumentações há como provar a existência de Deus. A Bíblia fala, os céus manifestam, então isso aí é a revelação geral de Deus, os céus manifestam a sua glória. Nós temos a revelação na história da humanidade, que eu acho que o próximo slide, né? Ó, o próximo slide coloca aqui, ó, conceito universal. Todas as raças, tribos têm um conceito de Deus. Indígenas, tribos africanas, os maias, os incas, toda a humanidade tem um conceito de Deus. Então isso nos mostra a veracidade. É claro que esse conhecimento com o tempo ele foi deturpado, né? Mas todos têm. Porque a fé é algo que está intrínseco no ser humano. Ninguém pode dizer que não existe a fé no ser humano. Isso antropologicamente já é comprovado. Que mesmo o homem vivendo numa vida selvagem, ele tem um sistema de crença. Ele é religioso. Então, a pessoa que diz que o homem não tem fé, ou que a fé é falta de conhecimento, de uma capacidade intelectual, né? Querendo dizer que quem tem fé é ignorante, essa pessoa na verdade ela está muito arcaica, né? Ela está com um pensamento lá do século XVIII. Ela precisa se atualizar muito, né, para entender. A lei humana e a natureza, né, mostra isso, ó, senso de equidade.
Isso está no ser humano, né, de justiça, moralidade. Então isso prova a existência de Deus. Tem Aquino, né, Tomás de Aquino, ele provou filosoficamente a existência de Deus, sem Bíblia, porque a Bíblia, ela não foi escrita para provar a existência de Deus, porque a Bíblia ela não é um livro científico, não é um livro de ciência, mas quando ela fala de ciência, ela é exata. Então, por que a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus? Porque quem lê já vê que Deus existe, né? Que diz lá, primeiro versículo, no princípio criou Deus, Deus criou os céus e a terra, pronto. Então quando eu leio a Bíblia, eu já parto do pressuposto que Deus é o autor da criação, certo? Então não tem por que provar, naturalmente as escrituras mostram Deus. Então temos a história da humanidade, temos a história de Israel, né, que é forte nessa questão, né, revelação, temos os céus revelando, temos o argumento ontológico, né, 5 argumentos, né, as 5 vias, pesquisem lá sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Primeiro é ontológico, cosmológico, tudo isso mostrando, antropológico, mostrando a existência de Deus, provando que Deus existe, filosoficamente, né? Certo? Aí as pessoas aspirantes a filósofo, né, pegam lá, deixa eu ver, esse filósofo bigodudo aqui é bom, Nietzsche. Aí vê lá uma frase, deixa eu ver frases do Nietzsche, né? Porque ele não quer ler os livros de Nietzsche, ele não quer seguir, porque tem uma sequência para você entender. Porque se você não seguir uma sequência e não entender a linguagem de Nietzsche, você não compreende nada. Porque você tem que entender a linguagem do autor, porque ele criou muitos conceitos. Vários filósofos são assim, teólogos também, eles criam conceitos, e se você não entender o conceito dele, você lê o livro sem saber nada. Chega ao final sem conhecimento. Daí ele pega lá um livro, né? Assim Falava Zaratustra, né? Que é um livro, um dos mais difíceis de Nietzsche, né? Ele vai começar por aquele, né? E não vai pelas bases. Até isso tem que saber estudar. Aí ele pega a frase lá, Deus está morto. Pronto, né? Deus não existe. Mas ele mesmo não sabe o que significa a frase Deus está morto. Porque Nietzsche fala Deus está morto dentro de um contexto, que não é o Deus cristão. Embora para ele, e faz parte a afronta. Ele gosta de afrontar, quando ele tem a oportunidade ele vai alfinetar a ideia do Deus judaico-cristão, né? Ele vai sempre, porque ele é um ateu. Mas não é só disso que ele está falando. Isso está lá no Crepúsculo dos Ídolos, né? O livro dele. Ele está falando do sistema de moralidade que Sócrates criou. Então ele questiona isso, e isso ele chama de ídolo também. Ele está falando do mundo ideal de Platão. E ele também está criticando o paraíso cristão, né? Judaico-cristão. Então isso que ele chama, né, dos ídolos, que ele vai argumentar contra, vai dar as bases deles, e vai dizer que Deus, que são esses ídolos, está morto. Aí eles vão perguntar para ele, mas o que você quer que a gente faça? Se vire, né? Daí ele vai criar o conceito do super-homem. Super-homem é aquele que consegue se libertar desses conceitos, né? Então ele vai se equivocar muito, né? Porque ele vai colocar o homem como um ser quase que soberano. Mas a frase Deus está morto, para Deus morrer tem que existir. Então ele não está falando da inexistência de Deus. E se Deus morre, ele não é um Deus, né? Porque um Deus que morre, ele pode ser tudo menos. Então nessa frase ele não está questionando. Ele não está dizendo que Deus não existe. Simplesmente nesta frase ele já admite a existência. Porque para morrer tem que existir. Certo? Isso daí é uma base, né? Outras evidências internas aqui da existência de Deus, melhoria da saúde mental. Nós temos aqui provas, né? Experiências, né? Pessoas tiveram vidas mudadas a partir de uma fé, a partir da fé, de uma experiência, né, com Cristo, né? Problemas de drogas, divórcio, depressão. Então isso aqui melhorou, né, a saúde dessa pessoa, né? Psicológica, física, certo? Temos também o absurdo da vida sem Deus, né? A própria Bíblia diz que o louco diz que não há Deus. Então desde os tempos primitivos sempre se acreditou em Deus. E deuses até, né? Porque acreditar
em vários deuses dentro do século I, final do século I ali, era a questão de intelectualidade. Quem era intelectual acreditava em muitos deuses, segundo o contexto histórico. Quando que surgiu o ateísmo? O ateísmo vai surgir muito recente, na época do iluminismo, quando quiseram desvencilhar, né, o pensamento teocrático, né, do antropológico. Mudou, né? Século XVIII, até o século XVIII se pensava a partir de Deus, vamos dizer assim, né? O pensamento era teocrático, se vivia o teocentrismo. A partir do século XVIII dá aquele salto para o antropocentrismo, né? Então o pensamento parte a partir do homem, né? O homem que vai julgar. Aí vai criar o cientificismo, vai criar as diversas teorias que vão afrontar a fé. E até o século XX foi muito bom, né? Mas daqui a pouco eles chegaram a um ponto que eles não tinham resposta também. E alguns cientistas passaram a admitir, né? E dizer, quem sabe a fé tem essa resposta, nós não temos. Porque do século XVIII, século XX, eles se acharam onipotentes, né? Mas no século XX já começou a surgiu questionamentos que eles não conseguiam responder. Século XXI, hoje, muitos cientistas eles já rebatem as teorias científicas, né, que criaram. Já rebatem e refutam. Então, cientistas que nem cristãos são muitas vezes, já creem em diversas teorias que daquilo que nós cremos, na existência de Deus, o universo como a Terra como sendo nova, né, um design inteligente, né, uma criação arquitetada, né, planejada, e não algo do acaso, do caos, né, que surgiu de uma explosão. Então isso nós já temos. Por isso que é importante o apologista, né? O apologista ele vai defender dessas ideias equivocadas. Atitudes apologéticas no mundo que busca seu sentido existencial. A teologia contemporânea se torna existente não somente com a finalidade de ser mais uma linha acadêmica, mas também de responder questões dos dias atuais. São indagações do indivíduo e do mundo pós-moderno, que são feitas a partir das relações do ser com o sagrado ou com o profano na cultura. Então a teologia contemporânea ela busca muito a parte filosófica. Então a teologia contemporânea vai se embasar muito na filosofia. Então temos teólogos contemporâneos que eles vão partir desse pressuposto, colocar a razão em primeiro lugar. Então, no campo filosófico, isso é muito bom. Agora a gente tem que separar do campo doutrinário, certo? Uma coisa é as doutrinas bíblicas expostas na Escritura, outra coisa é a teologia contemporânea. Geralmente os teólogos contemporâneos serão teólogos liberais, né? Que alguns acreditarão que a razão está acima das Escrituras até. Eles vão buscar base nas Escrituras para apoiar a razão. Agora, uma ortodoxia é ao contrário, né? A gente busca sempre as Escrituras, né, para apoiar nosso pensamento. Na teologia contemporânea, o pensamento, a razão, ela será mais valorizada. Mas ela se torna importante justamente nessas questões pós-modernas, né? Essas indagações, esses questionamentos, ela será muito importante. Então, por isso que é bom nós conhecer um pouco de cada tipo de teologia, analisar, sempre olhar de forma crítica. A apologética cristã é um reino de pluralismo. A fé bíblica, desde o início, caracterizou-se por sua dimensão histórica. A história, por sua natureza, rompe com a uniformidade essencial da matriz filosófica da natureza. A fé bíblica manifestou-se de maneira pluralista. O mesmo fato, pessoa de Jesus Cristo, encontra 4 versões bem diferentes nos evangelistas e na interpretação original de Paulo. Na patrística, na Idade Média, as diferentes escolas teológicas continuaram a demonstrar essa pluralidade da única fé cristã. Então nós vivemos em um mundo pluralista, né? Onde tem muitos pensamentos, divergência. E a apologética, o que ela vai fazer? Vai ser como se fosse uma peneira, vamos dizer assim, né? Mostrando o que é importante e o que não é, né? Porque as doutrinas, elas são imutáveis. As doutrinas não mudam. Porém,
os aplicativos, né, as aplicações, elas alteram conforme cada tempo, né? Por exemplo, quem tem bastante tempo de fé cristã sabe que algumas coisas que nós praticamos hoje, antigamente não se praticavam. Por quê? Observou que não entra no campo doutrinário, entra no campo de costume. E cada igreja, cada denominação tem costumes diferentes, que vai depender da sua cultura, da sua vivência, do lugar onde ela está. Mas é a mesma fé bíblica. Você vai ver que temos 4 evangelistas que falam sobre Cristo. Um aborda um tema, outro. Paulo tem a sua visão. Os pais da igreja que nós estudamos tinham a sua maneira de pensar. Então, mas todos concordaram em pontos doutrinários que trazem essa unidade, né? Fé cristã, as doutrinas, as verdades centrais das Escrituras. Momento da ruptura do positivismo da ciência. As ciências, independentes da teologia, vão fixando a sua episteme, o seu conhecimento próprio. A teologia esforça-se por ser ainda reconhecida com certa dignidade no consórcio das ciências. Inverte-se o cenário. Agora a teologia debate-se para ser considerada com seriedade e não relegada ao mundo das fábulas. Então, o estudo teológico, ele não é reconhecido no sentido de ter campo aberto. Não temos muito campo de atuação. Porém, hoje nós já temos um reconhecimento como nível superior. E posso afirmar para vocês, né, que esta área que nós estudamos é a área mais completa, né, porque abrange o ser todo, corpo, alma e espírito, né? E nós caminhamos por diversas ciências. Nós já estudamos aqui língua portuguesa, estudamos diversas áreas da filosofia, até da matemática, né, porque a lógica também entra, né, parte matemática, história, sociologia, antropologia. Então, a teologia é uma disciplina completa, é uma área de conhecimento muito completa. Então, você está estudando, né, algo que, embora não tenha um reconhecimento amplo, ele se torna muito importante na vida do ser humano. Porque sempre alguém vai buscar um conselho também. E só tem uma ciência que chega a esse nível espiritual. As outras não chegam, as outras só ficam no racional. Então, nós estamos diante de uma disciplina muito importante. Tanto é que lá nos Estados Unidos, né, a teologia ela é estudada de forma muito ampla, em diversos cursos de mestrado, doutorado. Muitos buscam, né, a teologia. Teologia como companheira do humano moderno. Teologia difere de outras ciências no sentido de querer ser mais companheira do que objeto a ser conhecido. A teologia, ao fazer-se companheira, quer contar-lhes as histórias de Deus que permitem encontrar sentido para que esta aventura tão breve entre os infinitos do ontem e do amanhã. Como ser um cristão neste mundo, né, lá ao começo, né, a conduta da moralidade cristã na sociedade. Então o movimento cristão foi preciso assumir o desafio de acreditar-se em uma nova proposta de vida. Ser cristão significa diferente de andar por trilhas jamais seguidas, tanto no mundo judaico quanto no mundo heleno. Então, andar na contramão, né? No mundo judaico, no mundo helênico, no mundo pós-moderno, vamos dizer assim. O crente ele não segue a mesma linha do mundo secular, né? Por conta da moralidade, da conduta que nos é ensinada. Então, moralidade e ética, né? O que é moral e ética? Né? A ética vem do termo ethos, né? Nós vamos ver aqui, né? Quer dizer ali, ó, tem a mesma etimologia, ethos e mores, ambas têm significados para a conduta do ser humano. Então, o que seria moral, o que seria ética? A moral seria aquela particularidade, assim, algo mais particular. E ética seria algo mais envolvendo o coletivo. Por exemplo, o que é moral para mim, né? Para mim, eu seria moral se, por exemplo, se eu pego este livro, né? O que seria moral? Uma explicação clara. Eu pego esse livro e escondo.
E quando eu vou sair aqui eu vejo que tem uma câmera. Aí o que eu faço? Devolvo aqui. A minha ação foi uma ação moral? Não foi, porque eu só devolvi porque eu teria uma represália, né? Então o que é a moral? Moral é aquilo que vem antes. É aquilo que você sabe que está ali, moscando, né? Dando sopa, mas você não vai pegar porque você sabe que não é teu. Então isso é ser moral. Isso é ter moral. Então não é por causa da represália ali. Então, por que eu sigo, obedeço a Deus? Ah, porque eu tenho medo do inferno. Então tua moralidade já está meio questionável. Tem que... Por que eu devo ser santo? Porque Ele é, não para me livrar do castigo. Tem que ser santo porque Ele é, porque eu quero ser como Ele é. Eu quero ser justo, eu quero ser íntegro, eu quero ser reto. Certo? E o que é ética? A ética é esse conjunto de regras que se cria. Então vamos dizer assim, geralmente a escola ou o trabalho tem um código de ética. Como que se faz esse código de ética? A partir do que? De reuniões que os trabalhadores vão se reunir e vão definindo o que é correto e o que não é. Por exemplo, nós temos um código de ética aqui. Nosso código de ética é não ultrapassar as 9 horas. Terminar até as 9. Isso foi criado com o tempo, observou que era melhor terminar este horário. Então, fixou como um princípio. Hoje é uma regra, né? Hoje é um código que há no Eduque. As aulas vão até este horário. Certo? Então, a partir da vivência. Então, eu não posso ditar código de regra lá na tua família, né? Código de ética lá na tua família. Só quem vive lá, vocês sabem o melhor horário de acordar, o melhor horário de dormir. Então só quem vive pode ditar. Então a fé cristã tem um código de ética, que está ditada por quê? Pela palavra, pelo aquilo que Cristo viveu e ensinou. E esses códigos nós procuramos seguir, né? Nós buscamos seguir. E a fé como um diálogo com o povo. Isso aqui está colocando no ponto de obras, né? Que a fé cristã ela difere nisto por este ponto. Nós nós olhamos para o ser como um todo, né? E procuramos ajudar. Então existem diversas obras comunitárias que não só pregam o evangelho, mas ajudam também com alimentos, né? Com vestimenta, com diversas áreas. Ação social, assistência social. Isso difere de muito, né? A fé cristã. E por que nós fazemos tudo isso? Por que nós buscamos, né, seguir esses códigos de ética, essa moralidade? Porque nos foi orientado, né, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, temos que fazer a diferença, ir na contramão, né, desta sociedade que cada vez mais se afunda e se afasta de Deus. Então só assim, com esta fé verdadeira, com as motivações corretas, nós vamos começar a ter uma boa defesa da nossa fé, saber defender a nossa fé. Porque hoje o mundo está varrendo, né? Ou melhor, as ideologias estão varrendo muitas igrejas. Por quê? O acesso está fácil, todo mundo tem acesso, ou boa parte, as pessoas têm acesso à internet. Então, está tudo exposto aí, né? Filosofias vãs, linhas teológicas vãs, muitas ideologias totalmente contraditórias às escrituras, e cabe a quem defender aquele que está iniciando, aquele que não tem muito conhecimento? Aos apologistas, aos apologetas, a você que está estudando, você ter base das doutrinas bíblicas que você crê, para você saber defender. Ah, mas vocês creem nisso por quê? Isso daí não parece meio que não existe isso daí. Aí você prova, você dá a razão. Ó, está aqui, ó, por causa disso. Então você tem argumento. Então nós temos que ser apologistas. Todos nós devemos ser. Na verdade nós já éramos e às vezes não sabíamos essa palavra. Às vezes não sabia que tinha uma palavra para isso, né? Porque eu tenho certeza que em algum momento você defendeu a tua fé diante
de algo. Então você fez a apologia, você fez a defesa, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a participação dos nossos amigos que estão conosco aí, que passaram, visualizaram esta aula, todos que vão assistir esta aula. Lembrando, FAEDUC, faculdade e instituto, que nós temos aqui diversas áreas para aprimorar os seus conhecimentos, tanto dentro do campo teológico, nível básico, médio e o bacharelado, quanto em diversas áreas do conhecimento, cursos de nível de licenciatura, de nível de bacharelado e tecnologia. Então venha conhecer a nossa instituição, a nossa modalidade de ensino é semipresencial, acessível, também fará com que você cresça, desenvolva e busque alguma área de conhecimento que você sonha. Temos mais de 30 cursos de graduação e pós-graduação. Quero agradecer a você, meu amigo, que esteve conosco aí, todos os alunos presentes. Deus abençoe vocês.